Você já percebeu que às vezes parece que é exatamente no momento em que as coisas mais estão indo bem, finalmente tudo está fluindo, começou a dar certo, a gente está se alegrando, se empolgando, ficando feliz, agradecendo a Deus, e aí de repente parece que algo acontece para nos trazer a frustração, dá errado de repente, e é como aquele famoso balde de água fria. A gente fica sem entender, sem compreender, e a nossa mente fica se perguntando o porquê. Pois afinal, agora que estava começando a dar certo, a gente até chegou a pensar, agora vai, agora acontece. Isso já aconteceu com você ou está acontecendo? Então fica até o final desse vídeo. Deus tem uma direção, uma resposta para a tua vida. Há algo do céu para você hoje aqui. Já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo para apoiar o canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você também a fazer parte da família FDV, Filhos e Filhas do Deus Vivo. Aqui nesse canal, nós caminhamos junto, aprendemos com a palavra de Deus, onde diariamente a nossa mentalidade é ativada e transformada, e também a nossa identidade de filho. Então, se você quer crescer como pessoa e se desenvolver ativando sua identidade de filho de Deus, esse canal é um espaço adequado para você. Seja bem-vindo e bem-vinda. A Bíblia ela conta que, em um certo momento, a escola de profetas estava crescendo e os discípulos chegam até Eliseu para apresentar a ideia da proposta de expandir aquele lugar. Eles vão dizer, meu Senhor, vejo que a obra está crescendo e o espaço que estamos é pequeno. Vamos até junto do Jordão, cortar madeira, lenha e preparar tudo para crescer esse espaço. A ideia é boa, a Bíblia diz que Eliseu como líder aprova. E lá vão trabalhar. Aqueles discípulos estão trabalhando empolgados, felizes, pois quem não trabalha alegre, sabendo que está trabalhando porque as coisas estão dando certo? Que está fazendo algo que está fluindo. Só que de repente, naquele momento, em que tudo aparentemente estava bem, o inesperado acontece. A história conta, e está registrado no segundo livro de Juízes, capítulo 6, que um daqueles trabalhadores, enquanto trabalhava, o ferro do machado cai na água do Jordão. E quando cai, o desespero toma conta daquele homem, ao ponto dele dar um grito, reagir e dizer, ai meu Senhor. Por quê? O texto diz, porque aquele machado era emprestado. Perceba, tudo estava indo bem, mas agora o que aconteceu não estava 100% sob o controle. Mas ainda assim, nós não entendemos, ficamos confusos, porque afinal, aquele machado representa algo que estava sobre a responsabilidade daquele discípulo. Quantas vezes a gente está alegre com alguns acontecimentos, mas surgem outros eventos que comprometem coisas que estão na nossa responsabilidade, que parecem que vão atrasar o trabalho que finalmente estava dando certo. A Bíblia diz que quando ele apresenta essa situação a Eliseu, o homem de Deus toma uma atitude, pergunta onde está o ferro do machado que voou. Ele mostra a direção, e a Bíblia diz que Eliseu estende uma vara, um pau, e algo sobrenatural acontece. Aquele ferro flutua sobre a água. Você já viu ferro flutuar sobre a água? É improvável, é impossível. Mas naquele cenário aconteceu. Aquele trabalhador não perdeu o machado porque estava em pecado, porque estava deixando de fazer o que deveria ser feito. Pelo contrário, ele estava trabalhando, ele estava empolgado, ele estava contente e ainda assim, algo inesperado para atrapalhar acabou acontecendo. Quero que você entenda uma coisa, amigo, amiga. Há horas que existem coisas que simplesmente elas vão dar errado. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou.
Isso não quer dizer que Deus te esqueceu. Isso não quer dizer que Deus não está contente com esse trabalho, ou que não é para você. Tem pessoas que as coisas dão errado uma vez. E sabe o que é que elas fazem? Elas simplesmente desistem. Elas constroem uma narrativa e dizem para si mesmas: não é o que Deus quer para mim. Não é meu chamado, não é minha área. E pessoas assim dificilmente vão chegar em algum lugar. Porque se tudo que lhe acontece de forma negativa, você tem uma interpretação de que é porque não é para acontecer, dificilmente você vai viver algo, encontrar uma situação em que tudo vai dar 100% certo. Você entende? Então nós precisamos compreender que na vida, algumas vezes, mesmo estando certo, mesmo fazendo certo, coisas ruins e inesperadas podem acontecer. Mas também temos que entender e lembrar que Deus pode usar dessa situação para fazer o nome dele ser glorificado em nossa vida. Eu não sei o que é que te desanimou quando saiu do controle da sua mão. Na história que acontece nesse texto, com esse discípulo, foi o machado que ele trabalhava. O machado representa a ferramenta. Talvez você viu algo sair do controle das suas mãos, mesmo se dedicando, mesmo fazendo certo. Você ficou confuso, não entendeu porque deu errado. Mas a Bíblia diz que o que é que ele faz? Ele não apenas se lamenta, mas ele apresenta ao homem de Deus onde que caiu, onde foi o lugar. E aqui nós aprendemos uma outra lição profunda e importante. Não basta só lamentar o acontecimento, temos que ter atenção em como aconteceu. Eu atendo pessoas diariamente, na internet, na igreja, e com frequência, em um momento ou outro, surge uma pergunta. Quando estão reclamando, questionando do que estão vivendo. E a pergunta é: você lembra exatamente como é que a sua vida chegou nesse ponto? Sabe o que é que elas mais respondem? Não. Eu não sei, só foi acontecendo. E uma coisa importante quando queremos sair de uma situação é primeiro encontrar onde foi o ponto que tudo começou a acontecer. Onde é que começou a dar errado? Onde é que o machado caiu? Por quê? Porque Deus pode fazer o ferro flutuar, o impossível, o improvável, o sobrenatural. Mas quem tem de ter atenção nos detalhes somos nós. Lá em Apocalipse, quando fala-se de voltar-se para Deus, sabe o que a Bíblia diz? Lembra-te de onde caíste. Porque ainda que Deus te levante, ou melhore uma situação na tua vida, se você não se atentar no lugar onde as coisas deram errado, onde começaram a perder o sentido, diminuir tua força, te levar à queda, Ele pode te levantar, mas o que garante que você vai permanecer de pé? Não é só sobre machado, não é só sobre coisas darem certo. Isso se abrange a muitas outras coisas na vida da gente. Temos que ter atenção. Aquele discípulo sabia exatamente em que lugar o ferro caiu. E o homem de Deus é usado para fazer o improvável. O que nos mostra que quando estamos conscientes e queremos verdadeiramente continuar avançando e adiante, Deus é poderoso sim para fazer aquilo que foi perdido ser restituído e restaurado. O machado flutua sobre a água e aquele homem pega o machado segundo a orientação do profeta. O trabalho não parou, a obra não foi adiada, tudo continuou fluindo. Houve uma interferência por um curto período de tempo, mas aquilo não significava o fim daquela obra. O problema é que às vezes nós pegamos alguns acontecimentos e resumimos ele como final de algo. Talvez tenha algo hoje dando errado numa fase do seu trabalho, de um relacionamento, de um empreendimento, de algo que você começou, de algo muito importante, uma faculdade, eu não sei. Mas eu sei que você precisa entender uma coisa. Esse vídeo chegou a você como uma resposta. E a resposta que o céu preparou para você é: um acontecimento nem sempre significa o fim de um progresso. Se você continuar consciente, notando e observando onde as coisas aconteceram, e ao invés de você só se lamentar, estiver disposto a voltar a agir, trabalhar, Deus pode sim e vai sim
fazer com que as coisas voltem ao lugar. Aquele machado voltou ao cabo, aquela obra continuou. E o nome de Deus ainda foi glorificado continuamente. Porque quando lembramos dessa história, lembramos que Deus é poderoso para fazer o improvável. É o que Deus quer que aconteça através da sua vida. Deus não quer que essa situação que você está passando, vivendo agora, seja lembrada como a situação que fez sua vida parar, que fez você desistir do sonho, que fez você abrir mão de algo que talvez você lutou por muito tempo. Deus quer que essa situação, esse acontecimento, seja lembrado como um acontecimento onde você não tinha controle, mas Deus fez o improvável acontecer na sua vida. Você entende isso? Então não desanima não. Permanece firme. A obra vai continuar na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Se fez sentido para você e você entendeu, comenta aqui abaixo. Fez muito sentido. Eu entendi. Eu tomo posse dessa palavra. Eu profetizo segundo a base dessa palavra com a minha fé sobre a tua vida. As coisas vão voltar para o lugar. Você vai continuar avançando, vai continuar prosperando, vai continuar indo adiante. E o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quero orar por você, mas responde aqui no comentário se essa palavra foi direção e resposta para a tua vida. E me ajude a fazer com que outras pessoas que talvez estão assim, desanimando, se entregando por um acontecimento, pensando que é o fim de tudo. Ajuda esse vídeo a chegar até elas compartilhando. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos nossa vida em tuas mãos. Consagramos, Senhor, esse dia de hoje, esse momento, essa fase que vivemos. Pedimos que o Senhor possa trabalhar em nossa história e também dentro de nós, preparando a nossa mentalidade para entendermos, Pai, que eventualidades indesejadas às vezes acontecem, mas elas não significam o término de um progresso, o cancelamento de algo que estava avançando. Pelo contrário, é diante dessas adversidades que o Senhor pode manifestar o improvável, o sobrenatural, o impossível para o homem. E o teu nome ser ainda mais exaltado e glorificado. Então me ajude e ajude esse teu filho, essa tua filha. Estar e permanecer confiante no Senhor, sabendo que aquilo que foi iniciado, que começou, a obra não vai parar no meio do caminho. Não é por uma eventualidade inesperada que as coisas vão estacionar. As coisas vão voltar para o lugar e continuar fluindo em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Você crê? Comenta aqui. Eu creio. E acredite. Mas acredite mesmo. As coisas vão voltar para o lugar. Não desanima não, tá bom? Permanece firme. Continua focado. Algumas coisas vão acontecer da forma que é necessário. Mas se você permanecer firme, Deus vai ser glorificado na tua vida através dessa situação. Que o seu dia de hoje seja muito abençoado. Eu espero que você já tenha se inscrito aqui no canal para não perder os próximos vídeos.